aqui nessa manhã de domingo, na nossa casa. Que a paz de Jesus, que as bênçãos de Jesus estejam com cada um de nós. Bom, hoje, como vocês sabem, então, o nosso mini seminário do Dr. Américo, nós vamos falar sobre o autismo à luz do Espiritismo. E sem mais delongas, né? Porque o assunto tem muita coisa para falar, é um assunto muito bom, então nós vamos chamar o Carlos para iniciar com prece e depois o doutorado. Bom, e queremos também agradecer, né? Esse evento está acontecendo em parceria com a USP Municipal de Santo André, que nós agradecemos na pessoa da nossa querida amiga e presidente da USP, Ivone Fonseca, que está aqui com a gente essa manhã também. Oi, gente, bom dia. Então, por favor, eu peço para que todos me acompanhem nessa rápida oração. Vou pedir para que todos sintam-se bem descontraídos, bem relaxados. Respirem profundamente. Mentalizem a figura do nosso Redentor, nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu e meus irmãos aqui presentes, espiritualmente ajoelhados diante da Tua figura, pedimos para que leve uma prece de agradecimento a Deus, nosso Pai, por Ele nos proporcionar este encontro, onde nosso propósito, Senhor, é aprender para melhor servir. Portanto, esteja conosco, Senhor, e nos abençoe com a sua paz. Graças a Deus. Bom dia a todos. O som tá bom? Tá bom. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou o Dr. Américo Canhoto. Eu trabalho há 45 anos com famílias, né? De certa forma, eu assim, faço uma medicina meio do avesso. Eu ensino as pessoas a não ficarem doentes, porque doença é falta de educação. Educação para a vida, né? Então, a minha formação é médica, né, clínico geral. Aí depois eu sou um pagador de mico, tudo aquilo que eu sou meio chato, tudo aquilo que eu pedi, eu acabo caindo lá. Então, basicamente, o que eu uso nos meus tratamentos é a homeopatia, tá? Eu não sei mais nada da homeopatia, uso florais, tá? E basicamente também eu utilizo as instruções que eu passo para as pessoas, né? Então, hoje, por exemplo, o que eu passo muito para os meus pacientes é aquele que o Paulo é uma mala, né? O apóstolo Paulo, mas ele tem umas sacadas interessantes. Uma das cartas que ele mandou lá, não sei para quem, ele colocou que você ia ter que ser o seu próprio médico, seu próprio juiz, seu próprio advogado, seu próprio psicólogo, né? Nós estamos vivendo um momento tão maluco em que você vai ter que se autodiagnosticar, não é nada difícil, é fácil, né? E você vai ter que buscar os recursos, né? Para que você elimine doenças que você já criou e que você evite outras. 50% através da dieta, da alimentação. Tá? Então, eu ando circulando. As pessoas às vezes perguntam, né? Assim que eu comecei no meu consultório, eu fiz uma ficha de anamnese e eu coloquei lá. Muita gente questionava por quê, né? A religião. No começo até eu fiquei meio assim, por que essa pergunta? E agora me ajuda muito. Então, dependendo das crenças da pessoa, fica mais fácil para que eu possa orientá-la na busca da cura. Porque a cura real e definitiva vem de dentro para fora. De fora para dentro é sempre temporária. O que você faz é trocar a doença de lugar. Hoje está muito lindo isso, né? O sujeito tem um problema, ele vai no clínico, daqui a pouquinho ele está frequentando 4 ou 5 especialistas. Tá? Então, o ser humano está sendo picotado, né? Então, esse, na realidade, é o meu trabalho. Arrumei mais uma amiguinha, né?
porque eu sou, então uma boa parte das pessoas, qual a sua religião? Eu sou católico, mas eu não frequento, eu sou isso, a minha família é evangélica, mas eu não frequento. Então eu falo, mais um do jafuísmo. As pessoas perguntam às vezes, qual é a tua religião? Eu sou adepto do jafuísmo. Já fui isso, já fui aquilo, não sou nada, continuo buscando, porque dá para você pegar todas as coisas boas, a verdade está distribuída em todos os lugares. Tá? Então, a gente vai falar, eu tenho o meu trabalho de consultório, né? Eu já passei por várias casas espíritas, eu sou meio andarilho, né? Então, num lugar, fico um tempo, aprendo bastante, participo, ajudo, depois vou para outro. E eu fui incumbido da parte da escrita também, então uns 40 anos da minha vida ou mais, as noites, final de semana e tudo escrevendo. Eu tenho 14 livros publicados, né? Tem alguns que seriam assim até bastante interessantes, um deles até vou ter publicado pela EBM, dos Zé Menezes, né? Um deles, a Reforma Íntima, começa antes do berço. A principal função dos pais seria estudar o espírito que está chegando, tá? Então a criança não é um livro em branco. É um absurdo, hoje estamos em 2015 e tem gente que ainda acredita em criacionismo, né? Que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus como nós somos agora, né? E como se fosse a primeira vez que nós nos encontramos aqui. Então hoje, em tudo nós somos aquilo que nós nos fizemos. Tá? Então, é muito importante que alguns conceitos que a gente tem sejam notificados rapidamente. Nós hoje vivemos duas coisas importantes: atualização, não é tão difícil, e manutenção, aí que o bicho pega. Tá? Então, a doutrina espírita, assim dá para você levar para autoconhecimento, e nós chamamos de reforma íntima. Eu não gosto muito de reforma íntima porque já assusta as pessoas, né? Você já coloca uma barreira, reforma, né? Então você tem que reestruturar a sua personalidade, você vai ter que trocar qualidades negativas por qualidades positivas. E um dos maiores problemas do ser humano hoje chama-se educação. Está tudo errado. Tá? Até uma boa parte das nossas doenças é aprendizado. Você aprende a ficar doente, não aprende a andar, a falar, a escrever, né? Então, você traz as doenças que você criou, o que você fizer para esse corpo físico, para a maioria de nós, vai respingar no próximo. Tá? Desencarne não faz nascer cabelo, não emagrece, não engorda, não cura boa parte das doenças das pessoas, aí você volta para terminar de consertar o que você estragou. Exemplo bem simples. Ninguém é obrigado a fumar. Fumar é um exercício de livre-arbítrio. Aí o sujeito está fumando, não esqueceu o resto, está estragando o pulmão físico, essa informação passa via meridianos de acupuntura, centros de força, para o perispírito e corpo astral. Leva seu pulmão astral. Na próxima vez vem, assim, brincar de curar asma, bronquite, doenças de restrição respiratória. É por isso que já o nascimento daria para a gente identificar que tendências que eu tenho para adoecer. Tendência de pele, de intestino, de rim, de pulmão, né? Então, nós somos sempre a continuidade de nós mesmos. Enquanto a gente continuar com crenças alienantes, vai ficar bastante complicado. A doutrina espírita facilita muito, mas ao mesmo tempo também tem atrapalhado um pouco, porque ficou muito nas palavrinhas bonitas, nas coisinhas do né? Agora tem que ser assim: acorda, meu filho. Então agora não é hora de consolar muito, não, agora é hora de acordar. Consola, mas acorda, né? Então, para a gente se posicionar no dia 16 de março de 25, né, a gente vai ter que fazer algumas mudanças, né, no sentido de percepção, no sentido de crenças. O problema é que você só acredita naquilo que te interessa. Então, é preciso que a gente preste mais atenção nas coisas do cotidiano. Tudo está sempre sendo mostrado para a gente o dia inteiro. Então, isso aqui é uma escola. Tá? Igualzinho, na doutrina espírita, nós falamos que a Terra agora é um planeta de provas e expiações. Por que prova? Escola. Matéria dada, matéria cobrada. Né? Então, nós temos aqui
aqui matérias obrigatórias, que você vai ter que tirar pelo menos 5 de média para você ser aprovado nessa próxima fase. Gente, nós estamos na reta final da transição. Vai ter um rapa, vai ter uma limpa, está chegando gente de fora e uma boa parte daqui vai para outras escolas. A gente está avisado disso há mais de 10 mil anos. Né? Então, é o momento agora de prestem atenção no cotidiano, né? Mudem aquilo que seja possível. A gente vai entrar depois do porquê do aumento crescente dos casos de autismo. Uma boa parte do autismo, né, que o autista puro, né, aquele que chama de autismo leve, né, é uma criatura, um espírito que já vem treinado com uma coisa do estado popular. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. O autista, se você precisar da ajuda dele e pedir, ele te ajuda. Se você não pedir, ele não te ajuda. É um ser extremamente desrespeitoso, porque nós somos totalmente desrespeitosos. A gente passa o dia inteiro tentando mudar os outros. Tá? A gente foge de nós mesmos, né? E tentamos, na realidade, controlar e mudar o outro. Então é preciso agora que a gente você comece aí a aprender de maneira diferente. Eu fui um grande leitor, né? Eu entrei na doutrina espírita, meio com puxão de orelha, né? Até um dos livros que eu escrevi está relacionado com isso, a doença da inércia. 5 anos sem tirar férias, 4 filhos, 3 empregos, né? E eu estava de mal com todo mundo, né? Ninguém liga, eu estou me matando, né? Ninguém dá ligada. Então, nós usamos a doença também, eu vou colocar para vocês até para punir os encornos. Aí, acabei infartando com 33 anos de idade, segundo dia de férias no Guarujá, de madrugada, como tem que ser, né? Porque quando você corre o risco de morrer de repente, tem um piripaque parado no pronto-socorro, uma doença atrás da outra, é sempre nas paradas, domingo, final de semana, férias, feriados, hoje foi situações bem pesadas, nas relações, graças a Deus me resolveu, em seguida acontece algo, né? Aí foi interessante, para ajustar o puxão de orelhas, né? Aí eu falei, me leva para o hospital, que eu estou infartando, umas 3 horas da manhã. Aí, a hora que eu vi o colega lá vendo meu olhando de cabeça para baixo, eu falei, morri. Dá um jeito de levar ele daqui para São Paulo, né? Aí eu fiquei 5 horas preso dentro de uma ambulância, porque não tinha imigrantes, era só enxerga, tomou um caminhão de produto químico. Eu fiquei lá remoendo, fazendo 1000 promessas para mim de mudança, de transformação. Outro dia, analisando a maioria, eu já caía pelo menos mais de 90%, como todo mundo, né? Aí depois eu tive alta, não precisou fazer nada, de intervenção. Aí eu tinha consultório ali no bairro do Rio da Neves, né? Tinha uma paciente que tinha uma mediunidade maluca. Aí tive aula, no outro dia eu estava trabalhando. Aí essa paciente chegou lá e falou para a secretária, mandaram entregar esse livro aqui para ele, que ele tem que ler. Né? Mas ele está em consulta. Toque na porta, bateu. Estava com o paciente, colocou o livro em cima da mesa, falou, trata de ler que não dá para você ler. Igual as costas de embora. Eu pensei, essa mulher é doida, né? Gostei do livro. Aí o paciente saiu, aí eu olhei, né? Ação e reação do André Luiz. Falei, não vou ler isso aí não, né? Aí li, me apaixonei, entrei na doutrina espírita pela porta lateral do André Luiz, né? Aí falei, esse é o cara. Aí li todos, né? Desde o nosso lado. O que eu li mais vezes foi a Libertação, que eu li 15 vezes. Cada vez que você tem um livro, se você ler daí uma semana, você já teve algumas vivências, você consegue captar um pouco mais, né? Então foi por aí. Aí um amigo, que era meu paciente também, né? Aí eu tinha um restaurante vegetariano lá perto da igreja matriz, né? São Bernardo, chamada Cobrinha. Aí toca ele lá, mudar agora na dieta, né? Aí esse amigo falou, olha, tem um lugar assim no trabalho, você vai gostar, né? Grupo de Estudos Espíritas, Dr. Eduardo Monteiro, no Jardim Hollywood. Fui para lá, já conheci um monte de gente sem saber, e foi por ali que eu comecei. Tive uma obsessora maravilhosa, a dona Lídia, da livraria, porque as editoras mandam os livros, aí ela me dava uns 10 por semana, porque eu tinha leitura rápida, ela trata de ler esses aqui, então eu li de tudo.
Hoje eu não sou um bom leitor, porque hoje a minha fonte principal de aprendizado são pessoas com pouco ou nenhuma instrução. Elas são fantásticas, elas vão direto na fonte, né? Criança pequena e animal doméstico, principalmente a molecadinha abaixo de 5 anos agora, vendendo espíritos aí extraordinários. Tá? Não são nada de avatares, nada, né? Mas eles estão bem aí na nossa frente. Então prestem atenção no cotidiano, tá? Tudo sendo mostrado para a gente o dia todo. Nas matérias obrigatórias, você vai ter que aprender a vestir uma pele preta, uma pele branca, uma pele amarela, uma pele vermelha. Você vai ter que aprender as questões do sexo masculino, do sexo feminino. Todos nós aqui já fomos homens, já fomos mulheres várias vezes, né? A gente vai ter que aprender as polaridades extremas, alto, baixo, rico, pobre, né? O pior é que as matérias mais complexas a gente cobiça. Beleza, tá doido. Riqueza, bela, fama, olha a vida dos famosos, de cada 10 meio dá certo. E a matéria mais perigosa é o poder. Tá? Então, as matérias chegam, as nossas provas estão relacionadas exatamente com esses processos que nós estamos em sala de aula. Igualzinho na sala de aula tradicional, tem a turminha do gargarejo, que está ali prestando atenção, né? Tem a turminha intermediária e tem a turma do fundão, que é a maioria, que só quer bagunça, na realidade não quer aprender, e quando tem uma prova tem derivato, o professor não deu a matéria, né? Então, aquela reclamação. Então, nós estamos 24 horas por dia em sala de aula. Prestem atenção em tudo aquilo que acontece, tá? Então, essa é a dinâmica exatamente daquilo que a gente teria que fazer, aquilo que eu passo para os meus pacientes, né? Agora, uma coisa importante: se os pais estudassem os filhos, seria tudo bem diferente. Ao nascimento, intraútero, já dá para você perceber características do espírito que está chegando, né? Até aqueles desejos esquisitos da grávida não tem nada a ver com a grávida, não tem a ver com o espírito que está chegando. Há uns tempos atrás, num chá de bebê, né? Eu fui lá, era da minha nora, da minha netinha nova, da Olivia, e ela falando com uma outra amiguinha: nossa, essa que tem vindo agora, acho que ela vai ser vegana, porque eu não posso nem olhar para carne, nada. Eu já na gravidez. A outra, eu gostava até de carne mal passada. Tá? Depois também, às vezes a grávida se dava bem, mas obviamente vem com uma pessoa da família ou do convívio, ela engravida, ela quer ver qualquer coisa na frente, menos aquela pessoa. Quem está encrenca com aquela pessoa é o espírito que está chegando. E normalmente os espíritos que chegam são mais poderosos energeticamente do que aqueles que já se encontram. Nós estamos num processo de evolução. Tem gente que se ofende, né? Quando eu digo que essas gerações que tem vindo agora são bem mais avançadas, né? Porque antes a gente separava a geração de 10 em 10 anos, geração dos anos 20, 30, 40, 50, né? Hoje a criança que nasce num mês é diferente da do outro mês. Prestem atenção, como é raro você ter uma criança, nascer uma criança feia. Antigamente a gente nascia com cara de joelho, né? Você levava um tempão para segurar o pescoço, né? Hoje o sujeitinho acaba de nascer, já está pescoçando, para ver o que está ali, né? Daqui a pouco eles já vão nascer falando, entre aspas, né? Então, está existindo um aprimoramento dos que estão na realidade, chegando, claro, na individualidade. Cada um vem com a sua carga de trabalho, de transformações, de aprendizado que tem que fazer, tá? Não dá para a gente levar nada ao pé da letra, porque dá chulé mental, tá? Então, você tem que estar sempre, tudo é relativo, e cada um de nós veio aqui com determinada tarefa, com determinadas coisas, e a gente teria que se preocupar, né? Em observar o que eu vim fazer aqui. O que o outro veio fazer aqui é problema dele. Eu posso ajudar? Ajudo. Não posso ajudar? Não atrapalho. Tá? Então, só fazendo um preâmbulo aí, né? Para a gente entrar exatamente na parte importante. Tudo que nós somos, tudo, a escolha é nossa. Tá? Tudo. Né? Então, ninguém mais pode acreditar hoje em sorte, azar, destino, milagre, sobrenatural, tudo isso ficou para trás. Tá? Então agora você tem que entender que você é o construtor de tudo. Só que tem um problema, né? Então, nós somos condenados a escolher. Tá?
mas ao mesmo tempo você tem a liberdade de escolher aquilo que você quiser, é chamado livre-arbítrio, né? Só que todo mundo, você fala no popular, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Claro. Alguém aqui ainda acredita em perdão divino, como as pessoas acreditam, como elas colocam? Seria possível que houvesse um perdão sem mais delongas, só porque você se arrependeu? Não. Seria um absurdo, né? Nem a eternidade era conta da gente evoluir. Na doutrina espírita a gente já tem uma dica bem legal, né? O perdão natural chama-se reparação. Estragou, tá? Agora você vai lá e conserta. Tá? As ferramentas são essas, o tempo que você tem para fazer esse, e depois você vai exatamente passar pelas consequências daquilo que você escolheu. Tá? Então, o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, que é do jeito que eu coloco nesse último livro, né? Ele espicha e encolhe. Tá? Então, conforme a escolha que você faça, você alarga o seu livre-arbítrio. Conforme a escolha que você faça, você encolhe o seu livre-arbítrio. Um exemplo simples. Ó. Vamos supor um jovenzinho que descobriu uma droga, como está no livro. Aí alguém vai falar, olha, cuidado, meu filho, vai acontecer isso. Aí aqueles arroubos de juventude, a vida é minha, o problema é meu, ninguém tem nada a ver com isso, né? Aí ele vai preso. O livre-arbítrio dele já encolheu, tá? Ele vai para a penitenciária, para a cadeia de vontade pelo tempo determinado, né? Lá dentro, ele pode ampliar um pouco esse livre-arbítrio, ou ele pode encolher mais ainda, né? Não tem a como, ele vai ter bom comportamento, ele vai trabalhar na cozinha, na biblioteca, né? Ou ele vai arrumar uma briga, machucar alguém, ele vai para a solitária. Tá? Então, cada escolha que você faz amplia a sua liberdade de escolha, ou vai encolher a sua liberdade de escolha, né? Então, como tem uma frase bem legal, depois da vida, a coisa mais maravilhosa que existe é a liberdade. Tá? Então, mas a liberdade você vai conseguir a partir do momento que você inclui todas as suas escolhas enquadradas dentro das leis de amor, das leis de equilíbrio, né? E a maioria de nós ainda não faz. Então, tudo que nós somos é fruto das nossas escolhas. Voltando às nossas doenças, como a gente aprende a ficar doente, até no comportamento, tá? Não é só doença física. Então, tem as tendências que você trouxe, que você fez no seu corpo dele, nos seus corpos anteriores, porque às vezes você leva um estrago que você faça, você leva 2, 3 existências para você acabar de consertar. Tá? Não é de pronto. Tá? Aí depois tem a cópia, o que você copiou. Não tem no DNA assim, na minha família todo mundo tem AVC, eu vou ter AVC, não vou ter AVC se eu quiser, se eu não mudar na realidade as características que eu copiei das pessoas. Anos atrás, se alguém dissesse para mim, você é igualzinho ao seu pai, eu ia ficar com muita raiva da pessoa, porque meu pai era o espelho que esfregava na minha cara que eu sou muito boneco. Até hoje ele já desencarnou, mas eu vejo que muitas das coisas que eu criticava da maneira de ser, eu copiei, e agora eu vou ter que modificar. Então nós copiamos comportamentos, nós copiamos. De comportamento foi interessante um caso do consultório. Um dia uma das secretárias lá, que legal, minha sobrinha apareceu, a menina tinha saído de casa, né? Ó, a história. A avó dela, com 15 anos, saiu de casa, engravidou da mãe dela. A mãe dela, com 15 anos, saiu de casa, engravidou dela. Ela, com 15 anos, saiu de casa, voltou grávida. Então nós repetimos até as condutas. E até na morfologia. Tem uma família em Santo André, tem vários, tem 3 filhos adotivos, ela é ideia do casal. Aí vem um consanguíneo. Os 3 adotivos se parecem muito mais com o pai e com a mãe do que o consanguíneo, são de raças diferentes. Até observem casais de muitos anos juntos, depois de uma certa idade eles começam a ter uma certa parecência, uma certa semelhança, né? Então, vamos dizer, tudo é dinâmico, o nosso DNA também se atualiza o tempo todo, de maneira positiva ou de maneira negativa. Então, tem o que as tendências que nós trouxemos, né, das doenças que nós apontamos, o que nós copiamos, depois o aprendizado da doença. Você aprende a ficar doente como aprende a andar, a falar e escrever. Então, nós usamos a doença para ganhos afetivos. Já começa a encrenca no bebê, né? Todos nós somos carentes da afetividade
recadinho, filhinho da mamãe toda dói, o pai chega em casa com um presentinho. Tem criança que adoece, na realidade, em função dessa carência afetiva. Então, tem famílias que funcionam como um verdadeiro obsessor de apego daquelas crianças. Eu tenho crianças que eu atendo que adoecem bem mais do que as outras, demora mais tempo para se curar do que as outras, porque tem algum obsessor ali, de medo de perda, de apego, né? Tinha uma menina que eu atendia, não saía do consultório, sempre doente, e ela tinha a mãe tinha essa relação com ela, e um belo dia a menina foi auxiliada, né, de maneira torta, o casal se desentendeu, o marido arrumou outra mulher, foi embora para o Rio de Janeiro, ela tirou o foco da menina, colocou no marido, e nunca mais a menina ficou doente, foi muito forte, tá? Teve um caso mais impressionante ainda. O moleque tinha 12 anos, a mulher me atormentava. Doutor, ele fez cocô amarelo, ele fez cocô azul, né? E ele tossiu cantando da maneira. Aí, apareceu um câncer de mama. Ela ficou tão ocupada correndo atrás do câncer de mama que ela esqueceu do garoto e nunca mais ele ficou doente. Mas ela desencarnou, né? Então, uma boa parte das nossas doenças também tem a ver com esse processo. Depois nós utilizamos a doença como justificativa. Alguém aqui é professor, dá aula na escola? Observe que não tem criança que só fica doente em semana de prova. Tá? Eu atendo jovens em ano de vestibular, tem alguns jovens que começam a ficar doentes no começo do ano para justificar a possibilidade de não entrar na faculdade. Então usamos a doença para ganhos afetivos, usamos a doença para desculpas e justificativas, usamos a doença para punir o sintoma, foi o que o idiotão aqui fez, né, com o infarto dele, e usamos a doença também para vampirizar, roubar a energia dos outros. Todos nós aqui somos vampiros de energia. Eu não sou, né? Então, como que a gente vampiriza a energia do outro? Utilizando, normalmente, jogar a preocupação para o outro. Tá? Então, um exemplo simples. Observe como tem pessoas que a vida inteira doentinha, todo mundo vai morrendo, ela fica por fim, porque ela está vampirizando a energia do outro. Crianças são doadoras de energia, idosos são vampiros de energia, aquelas pessoas que sugam a energia dos cuidadores, né? O tempo todo você tem que aprender a se defender. Como que você vai se defender dos vampiros de energia? Observe como tem pessoas que você entrou, muito comum para as mulheres. A mulher está lá na fila do supermercado, vem aquela criatura atrás dela que ela nunca viu na frente, derrama toda a porcaria da vida dela, né? Aí ela fica um trapo e a pessoa sai toda feliz, né? Então, quando você percebe que você não está bem, você interagiu com a pessoa, você ficou energizado, devolve essa energia. Mentalmente, isso aqui é que funciona. Você manda vibrações de força, de luz, de saúde para aquela pessoa, você devolveu. Então, o tempo todo, nós tiramos energia uns dos outros. Não é consciente, tá? Raríssimas pessoas têm consciência que estão sugando a energia do outro. Então, a doença também é utilizada dessa forma, para utilizar a energia. Saúde não tem valor nenhum, quase, para a maioria das pessoas, enquanto não seja perdida. Quem se divertir um dia e fala assim, nossa, hoje eu estou bem chateado. Lá nesses lugares que está todo aquele pessoal esperando para ser atendido, principalmente gente da terceira idade para cima, você fica ali ouvindo, o maior campeonato de doença para ver quem sofre mais, quem toma mais remédio, quem faz mais exames, né? Comece a observar as conversas das pessoas na vida em família, tudo é doença, né? Então, aquilo que você pensa e tudo é exatamente aquilo que vai acontecer. Se você pensa saúde, você vai ter saúde. Se você pensa doença, você vai ter doença. Então, hoje nós temos até o Ministério da Saúde, em vez de chamar Ministério da Doença. Nós temos a indústria da doença, né, que é terrorista. Aterroriza as pessoas com medo da morte. Tem outro grupo terrorista que é exatamente a parte religiosa. Terroriza as pessoas com medo do que vai acontecer depois da morte. Tá? Então, o medo é a principal arma que nós utilizamos para domínio uns dos outros. Tanto que o medo é o oposto do amor. O oposto do amor não é o ódio, é o medo. Então, a gente vem desse processo. Então, tudo é fruto das escolhas, né? O que nós chamamos de amor hoje, por exemplo, só pegando um peixinho no livro, depois a gente vai mais dessa parte
do autismo, tá? Que também está todo interrelacionado. Hoje o que a gente chama de amor, na realidade, acaba sendo uma vampirização de energia. É apego, meu, tanto que até com o divino, meu Deus, meu Pai, nós só usamos pronomes possessivos. Então, na realidade, o amor não é aprisionamento, o amor liberta. Então, o amor é uma das palavras mais mal utilizadas ainda que nós temos. Então, no livro a gente disseca, na realidade, toda essa parte do que seja o amor. Aí depois o perdão, está tudo interligado, né? Mas para que haja perdão tem que existir ofensa. Se alguém ficar pedindo perdão para Deus, é um disparate, tá? O perdão é só entre nós, não é entre nós e a vida, não é entre nós e o divino. Então, é entre nós. Quando você perdoa, você se liberta, você sai no lucro. Por quê? Simplesmente você saiu daquela energia, você se livra pelo menos de um obsessor. Tá? Então você perdoou, você se desvencilhou, você daquele. Nem que seja inicialmente, mas para existir perdão tem que existir ofensa primeiro. Então você tem que estar sempre analisando o que me ofende. Tá? O que me ofendeu exatamente, né? Uma vez que você identifique as ofensas, é que você vai partir depois para o perdão, que tem várias fases. Tá? Então o perdão é uma arte. No primeiro momento, comecem a observar as vinganças subliminares que vocês cometem o dia inteiro. Todo mundo comete. Quer ver uma clássica? Feriadão, né? Estrada parada. Você quer doido para chegar em casa e ver aquele espertinho que passa pelo acostamento, tá? Abrir um pouquinho, deu lá na frente para você deixar ele entrar, você não deixa, tá? Então isso é uma vingança subliminar. Ou no trabalho, tá? Tem alguém ali querendo pegar teu lugar, aí você já sabe que talvez você vai ser mandado embora, aquela pessoa vai ficar no teu lugar, aí você finge que não sabe, você se evita na realidade de ajudar, né? Então é uma vingança subliminar. Então o tempo todo você tem que estar observando, quer ver outra vingança subliminar, bem feito, está vendo? A justiça divina fez lá, agora isso é vingança. Na realidade você está utilizando a lei de causa e efeito, exatamente para você fez o julgamento, e você está sendo o juiz e você está, na realidade, punindo. Então, observe as vinganças subliminares. Aí depois tem o perdão condicional. A mente perdoa, mas o coração não assina embaixo. Perdoa desde que não apareça mais na frente, perdoa desde que não faça mais isso, né? Aí você trabalhou, você vai chegar no perdão incondicional. Meio raro entre nós, tem um pouco uma relação entre mães e filhos, né? Mas tem mãe que joga a criança na lata do lixo ainda, né? Mas nessa relação entre mães e filhos, você tem um pouquinho, se aproxima do perdão incondicional. Depois tem aquela fase que você não perdoa mais. Por quê? Nada mais te ofende. Eu vi uma vez uma entrevista do Grande, bem legal. A jornalista lá perguntando: o senhor perdoa tudo? Nunca perdoei ninguém, nunca ninguém me ofendeu. Então só existe perdão. Onde tem ofensa? De ofensa, não tem perdão. Depois você consegue seguir o protocolo de Jesus, né? Trabalhar, vibrar exatamente por aqueles que te magoaram, te machucaram, né? Esses é que merecem, na realidade, as nossas vibrações, que merecem, tá? o nosso caminho. Tá? Exatamente por quê? Né? A partir do momento que você consegue fazer isso, simplesmente você está angariando um lucro de consciência muito grande. E tem gente que fala assim: essa pessoa, ela atrapalha a minha vida. Eu falo: faz uma macumbinha para ela, uma macumbinha bem legal. Todo dia você manda vibrações de força, de luz, de paz, de prosperidade para essa pessoa, né? Especialmente prosperidade, que gente próspera não enche a paciência dos outros, né? Então a melhor maneira de você se livrar, amar os inimigos é exatamente dessa forma, é você vibrar exatamente pelas pessoas que você acha que estão te prejudicando, essas que merecem. Não percam mais tempo agradecendo pelas coisas boas que acontecem na vida de vocês, não. Pura perda de tempo. Por quê? Tudo que aconteceu de bom foi você que fez. Para que você vai gastar energia e tempo? Você tem que agradecer aquele que te faz andar, as pessoas chatas, as doenças, as complicações, né? Ou seja, aquele que te impulsiona. Aí sim, aí que você tem que investir. Agora, aquele que está correndo bem, foi você que fez, tá? Sorte, azar. Às vezes você passa por uma prova, né? Tem gente que veio trabalhar, por exemplo, a prova da riqueza, né? Qualquer
qualquer coisa que faça gera dinheiro, mas são drogas muito perigosas. Por quê? Como é que você vai utilizar isso? Para que você vai usar? Então, uma dica que eu dou para os meus pacientes sempre: qualquer coisa que você queira, você tem que questionar e perguntar para você: por que eu quero isso? Depois, o que eu vou fazer com isso? Então, sempre conversem até em voz alta com vocês. Tá? Mas não, eu já me peguei várias vezes discutindo com mensagem. Você está ouvindo a mensagem e você está retrucando, né? Mas conversem com vocês, até em voz alta. Tapam altos papos com vocês, porque exatamente dessa forma a gente vai ter uma compreensão melhor a nosso respeito. Então, inclusive saúde, doença e cura, tá? Tem tudo a ver exatamente com escolhas que nós fazemos. Aí, vamos agora exatamente para aquilo que nós vamos dar. As doenças, vamos pegar a doença física, a doença mais escolhida agora, porque a doença também tem a função de depuração, tá? Tem a função de eliminação de miasmas. Uma das doenças mais escolhidas ultimamente, né, tem sido o câncer. Tá? Então, tem gente que está lá do outro lado, o câncer infantil, né? E o Espírito está lá preparando essa existência, porque alguns de nós participamos um pouquinho, né, do planejamento dessa existência. A gente não veio aqui passar férias, né? Então, olha, eu preciso de 3 anos só para isso. Quero aproveitar a viagem no meio daquela família, né, que são muito briguentos, aparecerá com o câncer, vai dar uma acalmada naquela camada. Eles são muito apegados, tem que ter uma bordoada de desapego para ver se aprende, mas ele que manda. Então, é uma escolha voluntária, inteligente, com propósito. Agora não, vou ficar até os 10 anos, 20, 30, 40, 50, ele fica o tempo que ele quiser. Depois tem o que eu chamo de doença bomba relógio. Bom, dessa vez eu preciso de 80 anos, para me reconciliar com esse, resolver isso, ajeitar aquilo. Se eu chegar nos 40 e o cronograma estiver muito atrasado, vai aparecer essa doença e falar: vamos, né? Muda, se transforma, né? Cansei de ouvir de tanta gente que a melhor coisa que aconteceu na vida da pessoa foi o câncer. Depois dela, mudou toda a postura de vida, mudou toda a maneira de ser, né? E muitos de nós escolhemos uma saída do corpo. Dormiu, você sai do corpo, quer acredite, quer não. Por isso que não devia ter medo de morrer, porque toda noite você dá uma morridinha. Tá? Dormiu de dia ou de noite, você se desvencilha do corpo. Aí você senta ali com o mentor, quem ainda tem, tá? Tem gente que encostou o mentor original, né? Como muitos filhos tentam fazer com as mães. Mãe, você é muito chato, eu queria que você fosse igual a mãe do meu amigo lá, ela é bem legal, ele faz tudo que ela quer. Tá? Então, para muita gente hoje, o mentor é o obsessor. Faz tudo aquilo que o obsessor quer, né? Mas tá, o mentor senta, olha, o câncer agora ia ser muito bom para isso. As células ouvem a ordem. Nós temos milhares de células cancerígenas esperando a ordem de comando. Você dá o comando, né? Milhares, você é doido? Não, são mais de 35 trilhões de aluninhos, que é o número de células que compõem o nosso corpo, e tem. Elas têm assim, individualidade, tá? Elas têm emoções, elas só não têm sentimento. Por isso que tem emoções que você cultiva, que agredem na realidade um número muito grande de células. Tá? Aí a doença aparece. No dia a dia é bem fácil você saber quem escolheu voluntariamente, com propósito, e aquele que está sendo obrigado a passar pela lei do karma, capacidade de aceitação. Aquele que escolheu voluntariamente, leva de boa, vamos fazer tudo o que precisa, vamos que vamos, né? O outro maldiz, reclama, choraminga, entra em depressão, né? Então a capacidade de aceitação é que determina. A escolha voluntária, com propósito, ou está sendo, na realidade, um processo relacionado com o karma. Então se conscientize que tudo que está acontecendo com cada um de nós foi escolha nossa. A maioria das nossas escolhas ainda são totalmente inconscientes ou semi-conscientes. Então agora a gente está aqui despertando a nossa consciência. Daqui para frente vai ser legal, vai ser assim, ou acorda ou acorda. Tá? Então agora não vai ter mais muito tempo de folga. Tá? Nenhuma situação ali atrás da outra, isso é ruim, não. Nós somos felizardos de nos encontrarmos aqui neste momento no planeta. Nunca houve
mesmo tempo de dar um up, né, e de conseguir permanecer aquele de agora. Tá? Então depende de olhar que você dá para as coisas, como você interpreta. Né? Assim faça o bem o tempo todo. Quando você vem para uma casa, o nosso tempo é muito precioso. Alguém aqui tem algum trabalho voluntário, faz alguma coisa? A arte da doação é importantíssima. Por quê? Porque a gente está por aqui de dívida. Todo mundo que está no corpo físico hoje não tem nenhum atalho encarnado, não. É porque deve. Tá? Nossa, mas a vida é assim, né? Eu não aceito isso, né? Então, não existe esse perdão, né? Então, como, assim, aliás, nenhum de nós é desse planeta, tá? A gente já veio de vários outros lugares. Então, entender o que é essa terra, essa escola chamada Terra, né? É a coqueluche desse universo, tá? Não tem nenhum planeta mais interessante do que esse, do que o nosso aqui, a gente está destruindo tudo, tá? Então, nessa fase nossa agora, né, onde nós fomos colocados aqui para evoluir, o coordenador do projeto Ser Humano é Jesus, tá? Não é Deus, nossa, você foi, ele falou, meu reino não é desse mundo, quem não é desse mundo é o quê? Tá? Não está no Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai, todos os planetas, em todas as dimensões são habitados. Até aqui nós temos vários mundos paralelos, superpostos, né? Alguém que trabalha em desobsessão? Outro dia um desencarnado falou para mim, sobre aquela conversa, né, que ele estava fingindo uma realidade que ainda estava encarnado. Aí ele falou, você está dizendo que eu morri? Eu estou mais vivo do que você. Tá? Então, lá, todo o processo na realidade, você continua. Então, é preciso que a gente tente sair daqui com o máximo possível de consciência e em condições de chegar lá e começar a trabalhar. Então, se filia a um local como esse, ou uma ONG, qualquer coisa, por quê? Você tem que aprender a arte da doação. Mas o que eu vou doar? Um sorriso ao invés de uma cara feia, a gentileza é uma doação que está embaixo. O nosso tempo é muito precioso, 1, 2, 3 horas que você doe por semana para alguma coisa, que você não vai receber dinheiro em troca, você está fazendo um grande investimento. Alguém aqui doa sangue com frequência? Não percam essa chance, tá? Mulheres deveriam doar sangue umas 3 vezes por ano, né? Porque renova toda a energia e, olha, você doou 1 litro de sangue seu, às vezes uma pessoa deixou de desencarnar. Você ajudou uma pessoa, não se ajudou um monte, porque nós somos totalmente interdependentes, é efeito dominó, tá? Mas não vão deixar, eu tive hepatite, não tem importância. Você se arruma bonitinho e você vai no banco de sangue. Chegou lá, negaram, não é seu problema. Tá? A vida ama as pessoas de boa vontade. Você recebeu uma bonificação grande pela boa vontade de ter ido. Quem negou é que vai ter que prestar contas disso. Tá? Alguém aqui do amor de órgãos, não perca chance, um órgão, né? Por que você vai deixar apodrecer uma córnea, apodrecer uma medula, um rim, um fígado, né? Se você pode já ficar um monte de coisa. Então, nós temos que nos conscientizarmos que nós somos extremamente devedores ainda. Tá? Então, a gente vai ter que sair do vermelho para depois começar a entrar no lucro. A vida é um empreendimento. Tudo tem que dar lucro. Só que lucro é uma coisa onde todos ganham e ninguém perde. Se uma situação envolve 10 pessoas, 9 ganham, uma perde, já mudou o jogo, já é karma. As 10 tinham que ganhar e as 10 podiam ganhar. Então não percam mais uma única chance de dar utilidade para a existência. Por quê? Você vai sair daqui, a qualquer hora e a qualquer momento, boa parte das pessoas vai sair um pouco antes da hora. Tá? Não tem horário, nem data, nada para você sair. Você determina quando e de que forma que você vai fazer isso. Tá? Então, todo comando é nosso. Então, você tem que assumir o comando. Tá? E deem utilidade total à vida. O cuidar do corpo e do espírito, na realidade, não é fantasia, não. Isso é obrigatório. Você vai ter que cuidar do corpo físico, tá?
E ao mesmo tempo, o que é cuidar do espírito? É transformar qualidades negativas em qualidades positivas e fazer todo o bem que você possa. Antes da gente dar uma paradinha, depois de a gente entrar na outra parte, depois voltada mais para o autismo, é muito importante que a gente tente analisar o que eu posso fazer nesta hora e neste momento para mim e para o planeta. Tá? Então, os cuidados com o corpo, o nosso corpo, por exemplo, ele tem, cada célula tem que trabalhar. Tudo aquilo que não trabalha, tudo que você não usa, estraga. Nas mulheres, por exemplo, né? Por que você transformar a menopausa numa doença? A menopausa não é doença, a menopausa é uma fase natural do corpo feminino que está preparado para a concepção, né? Aí a osteopenia, a osteoporose não tem nada a ver com falta de cálcio nem de hormônio, tem a ver com falta de uso do corpo. Nos últimos 30, 40 anos, o uso do corpo feminino teve uma mudança absurda. Eu lembro na época da minha mãe, tinha água de poço, bater roupa, né? Então o trabalho veio todo para cá, o osso entra em desuso e não é um agrego, vai jogando o osso fora e não incorpora, né? Então, mulheres têm a obrigação de fazer um pouquinho de musculação para poder manter o osso íntegro, tanto que mulheres bem obesas nunca tem osteopenia nem osteoporose, o osso tem que trabalhar para a boca para aguentar aquele peso. Tá? Até eu brinco com os pacientes, agora você tem que fazer academia até para os maxilares. Tem jovens aí, adultos, jovens e crianças que vai chegar nos 50 anos e chegar, os dentes vão cair todos e não vão conseguir colocar implante porque os maxilares estão totalmente porosos, porque desde que nasceu só come coisa mole, vai desintegrando, né? Então, quer ver um exercício simples? Compra aqueles mordedores lá, que se usa para o bebezinho, quando está nascendo o dente, aí você morde 20 vezes no lado, 20 vezes no outro, 20 vezes na frente, você mantém a integridade, né, da parte óssea do maxilar. Olha que ponto a gente chegou. Você tem que fazer hoje academia para bexiga, especialmente mulheres, né? Tem mulher hoje que com 30 anos espirrou perto de urina, tossiu perto de urina, né? Então, uma coisinha bem banalzinha, ó. Treina, vicia, vai urinar, prende, solta, prende, solta, prende, solta. Homens também, né? Homens têm aí muito problema de próstata também, porque exatamente sempre vai sobrar um volume residual, por causa do sedentarismo. Tá? Então, o corpo tem que ser utilizado de todas as formas, inclusive o amor, né? Para você demonstrar amor, é uma das dificuldades do autista, né? Você tem que usar o corpo, beija, abraça, toca, mas sempre tomando um certo cuidado, né? Porque todo mundo tem um pouquinho de autismo. Tem gente que não consegue falar com você sem tocar a mão, né? Então, nessa fase agora, tem alguma dúvida que vocês tenham, alguma coisa? Vamos trocar figurinha, senão eu vou ficar falando aqui. Alguma dúvida? Alguma discordância? Nossa, então ninguém entendeu nada. Diretamente não, mas agora eu entrei num gosto danado, porque tem paciente que chega no consultório que eu tenho que negociar com os eles, senão ele me deixa de pensar. Então, que é o apelido de medicina do ciclo espiritual. Tá? Então, nós estamos sempre acompanhados, mas tem a minha turminha que me protege. Até antes, quando eu não sabia disso, né? Agora eu sei que tem a minha turminha. Então, até uma boa parte das doenças físicas das pessoas tem a ver com o processo obsessivo. Até depois tem um caso interessante, a criança veio para o consultório, aí depois eu encaminhei para o nosso grupo, né? Porque agora, vamos dizer, nesse final de feira, agora a turma do lado de lá são pescadores, estão arrumando todo tipo de isca, todo tipo de peixe, né? Aí trouxeram o garotinho, tinha 3 anos, ele tinha na faixa de 20 a 25 combustões por dia. Um tratamento neurológico, toda a família que participava de trabalhos na federação, na FESP, né? Aí, inclusive, falaram do nosso grupo, aí veio primeiro no consultório, aí foi lá, aí no final eu falei para eles, ó, vocês estão fazendo, né? É só continuar, não vejo
gente possa fazer de algo diferente. Por acaso, quem conversou com o espírito desencarnado, que produzia as condições na criança, foi ele. Aí ele me explicou por que motivo ele fazia as crianças ter convulsão. Porque na existência passada, o espírito do garoto e esse espírito eram sócios. O espírito do garoto, na época, se apaixonou pela mulher do outro, e os dois o assassinaram com palavras na cabeça. Então agora ele se sentia no direito da vingança, porque a vingança é um direito. Péssimo, né? Péssima escolha, né? Mas é um direito, né? Aí eu perguntei para ele, mas por que você nunca colocou isso em lugar nenhum? Não sou obrigado, né? Então, na realidade, os desencarnados, eles continuam com a liberdade deles, com livre-arbítrio até um certo ponto. Tá? Então, tem agora esse trabalho que sobrou para mim também, né? E tem que lidar com esse processo também. E eles estão mandando sempre, eu encaminho para um cara, encaminho para o outro, né? E até a obsessão agora tem CID-10, tá? Só que com um enfoque, na realidade, ainda muito voltado para a parte científica só, né? Mas agora estão fazendo 1000 pesquisas, estudando médico, não precisa de nada disso, vai ser uma perda de tempo, a gente já sabe que isso é real, né? É só desvincular a parte que cresce desse processo, isso é uma realidade. Então, sim, eu tenho esse trabalho também, né? Então, a obsessão, na realidade, é um foco importantíssimo de revistas de todos os tipos. Você ia falar alguma coisa? Era mais ou menos isso? Então, tá bom, mais alguma questão? Aí depois, então eu dei um apanhado geral assim para vocês, né? Então tem coisas que, ó, não acreditem mais em sorte, azar, destino, sobrenatural. Sobrenatural é sinônimo de ignorância. Tudo que você ignora é sobrenatural. O destino do sobrenatural vai se tornar natural à medida que venha o conhecimento. Tá? Então, não acreditem em perdão divino. Tá? Vocês vão ter que consertar. Tá? O perdão divino chama-se reparação. Por isso, o tempo todo, façam o bem de todas as formas, de todas as maneiras. Né? Se livrem de tudo que vocês não usem, não fiquem guardando de engalharias, não. Né? Tudo que você puder angariar de doação, você vai receber exatamente do seu banco assim, para a caderneta de poupança da consciência. E agora o negócio pegou, né? Eu brinco que o banco da providência divina tinha um atendente ao seu karma. Antigamente, quando você chegava, o seu karma perguntava, dessa vez vai ser no débito ou no crédito? Agora é tudo no Pix. Então agora, o que você aprontar hoje, a conta já vem em seguida, às vezes em horas, às vezes no mesmo momento, está tudo muito rápido. Então, vigie muito, vigie o tempo todo, não os outros. Tá? Então, crie um pouquinho de autismo em vocês, nesse bom sentido do autismo. Não se meter exatamente aonde ele não é chamado. Uma coisa importantíssima, tá? Só para a gente encerrar essa parte, não vou ficar falando, não entro na outra. Os ditados populares são maravilhosos. Tem um ditado popular que diz o seguinte: de boas intenções o inferno está cheio, lotadinho. Sabe um crime gravíssimo que a maioria de nós comete o tempo todo? Um desastre chamado preocupação. Não existe preocupação positiva, toda preocupação é negativa, né? E tem gente que acha, nossa, eu sou uma pessoa maravilhosa, olha, eu me preocupo com todo mundo, está lascado, você está arrumando um monte de problema que você vai trazer exatamente para o outro. Quer ver como isso vai para a parte prática? Alguém aqui conhece aquelas teorias comprovadas do Masaru Emoto, aquele cientista japonês que provou que a energia do pensamento humano afeta a estrutura eletrônica da água? Ora, 80% do nosso corpo é água, 92% do cérebro é água. Tá? Então, quando você joga a preocupação no outro, você vai fazer ele ficar doente fisicamente, inclusive. Tinha uma menina lá que, aquela que eu já coloquei, né, que não saía do consultório sempre doente, a mãe tinha, na realidade, esse processo com ela. Então, eliminem a tal da preocupação. Quando vocês pensarem em alguém, só mandem vibrações de força, de luz, de paz, de prosperidade. O segredo todo está aqui. Tá? Esse, na realidade, é o nosso local onde nos torna deuses. Exatamente aquele que nós pensamos, sentimos e depois vão se tornar em ações e atitudes. Então, nunca contem nenhum problema de vocês para os outros. Tá?
cabeça de vocês que vocês são as criaturas mais importantes do universo. Não tem nada mais importante do que vocês. Não é egoísmo nem orgulho, é sabedoria. Porque vocês vão conviver com vocês a eternidade inteira. Bem como você está no seu céu, mal como você está no seu inferno. Esse negócio é portado. Para onde você vai, você carrega. Uma situação bem legal. Foi engraçado, uma tia minha, né? Hiper católica, né? Portuguesada, tudo católica. Sempre sofredor, coitadinha, né? Aí a gente conversando, ela falou: olha, sobrinho, sabe isso, quando eu morrer eu vou para o céu. Eu sofri tanto na minha vida foi tão difícil, né? Falei: não, tia, quando a senhora morrer, a senhora vai direto para o inferno. Aí regalou o olho, né? Se houvesse um lugar chamado céu, nossa mente alegre, feliz e realizada. O lugar de chorão, depressivo, tudo é no inferno. Então, ou a senhora muda, ou a senhora vai para o inferno. Né? Então, vigie sempre muito o pensamento de vocês, muito cuidado com essa coisa de sofrimento, de tudo, né? Quem sofre pelos outros é bonzinho, não fazendo um estrago para o outro e para si próprio. Tá? Então, sempre coisas positivas. Vamos fazer um intervalinho? Depois, tá bom.